Olá, ouvintes do Escalação Videocast, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Nós somos um videocast esportivo com foco nos 3 times da capital, o Atlético Paranaense, o Paraná e o Curitiba. Aqui eu, Felipe Lunardi, e hoje eu estou com meu amigo e colega Vitor Marcolini. Fala, Lunardi, tranquilo todo mundo que está assistindo o nosso terceiro episódio. Os últimos 2 foram com o Gabiru e com o Lúcio Flávio, muito legais, espero que vocês tenham conferido. E vamos lá para o terceiro episódio, que estamos aqui com um cracaço de bola que marcou época pelo Curitiba. O nosso videocast será de entrevistas com ex-jogadores e na nossa primeira temporada a gente está tendo um foco em atacantes. Como o Vitor citou anteriormente, a gente já entrevistou o atacante do Atlético Paranaense e um do Paraná. E hoje, para fechar a nossa primeira temporada, nós temos um convidado ilustre, que jogou muita bola pelo Curitiba nos anos 2000. É um prazer, Keirson. Obrigado. Obrigado aí pelo... Obrigado pelo convite de estarmos aqui juntos. Vamos compartilhar aí bastante coisas interessantes de bastidores, né? Que também é importante que muitos tenham esse interesse, né? De conhecer. Né, do campo, enfim, muitos já viram, né, tem a oportunidade de ter a TV aí para auxiliar e compartilhar as imagens e tal, mas é bacana, o futebol ele proporciona bastante coisa, tanto na vida pessoal e profissional também. Claro. Antes mesmo de começar a conversar aqui, só fazer aquele, já que você assistiu os últimos 2 episódios, sabe que agora é o momento de agradecer ao Camisas de Futebol Clássicas 1999, que ajudou a gente a montar esse belíssimo cenário. Camisas Londrina, Irati, Campo Mourão, falamos do Real Brasil, do Rio Branco, e isso é apenas 1% do que ele tem lá. Ele tem um monte de camisa, times paranaenses, gaúchos, times mexicanos, diversos times. Então, se você é interessado em uma camisa clássica, retrô, com um preço bem acessível, dá uma checada lá no Instagram que a gente vai deixar aqui embaixo no vídeo. Agora vamos para a conversa com um cracaço do Curitiba, que foi o Keirson. É isso aí, Keirson. Para começar... acho que algumas pessoas não sabem, mas você começou no Sene, que é um clube do Mato Grosso do Sul ali, que é onde é a sua terra natal. Você chegou ao Curitiba em 2005. Você, desde essa época, você já sabia que você ia despontar para um time grande? Como que foi essa mudança tão brusca de sair de um time de menor expressão do Mato Grosso do Sul para vir para um gigante, que é o Curitiba hoje em dia? Legal. Sou nascido em Dourados, no Mato Grosso do Sul, minha terra aí natal. Comecei o futebol de certa forma em rua, né, morando em cidades do interior de Mato Grosso do Sul. Morei muito pouco tempo em Dourados, que foi a minha cidade onde eu nasci. Então estive em cidades muito menores, então cresci já desde que eu me lembro com 4 anos com bola de futebol. Foi o meu brinquedo, posso dizer assim, principal, com o meu irmão mais velho, com os amigos de rua. E então assim, o futsal também entrou ao mesmo tempo nesse período. Então a gente jogava futsal porque... da região é o que tem nas escolas estaduais municipais acesso, é uma quadra, né? Então a gente jogava quadra e campinho de rua. Então a partir disso se iniciou, né? Óbvio que morando em uma cidade de interior muito pequena, em Mato Grosso do Sul, as expectativas, né, bem sinceras, eram pequenas, porque quem vai te ver, né, nesse lugar? Mas minha mãe sempre frisava uma frase para mim, porque existia uma preocupação minha, poxa, quem vai me ver, né? Eu quero pelo menos mostrar e ter uma oportunidade. Minha mãe sempre falava, filha, sempre alguém tá te vendo e Deus tá cuidando de tudo. Então eu carreguei essa frase desde cedo comigo, então eu me dava o melhor. Se era brincar com os amigos no campinho, eu tava jogando como se tivesse alguém vendo. Sempre por causa que minha mãe deixava essa mensagem para mim. E a partir disso... surgiu a oportunidade com 11 anos, aproximadamente 12, morando em Bodoquena, numa cidade do interior de Mato Grosso do Sul. O meu pai conhecia um treinador dessa equipe do Sene, que você citou, né, que era em Jardim na época 7, né, que era uma fazenda onde tinha uma estruturaça, né, porque é de um pessoal coreano, então eles tinham recurso suficiente para montar uma estrutura. E eles vieram fazer um amistoso, daí o Bodoquena, nossa cidade, montou um time rapidamente, para jogar um campo, porque a gente não tinha time de campo, era só de futsal. Rapidamente juntou os meninos ali que tinha da idade para enfrentar essa equipe do Sene. E com isso eles escolheram 3 atletas para poder ir para um campeonato que um mês depois teria na capital Campo Grande. Foi aí que desses 3 eu fui um dos escolhidos para poder ir junto com eles. E nosso time tinha coreano, japonês e alguns brasileiros. Era uma mistura, porque eles faziam intercâmbios aqui e o Sene sempre fazia essa forma, né, de equipes. Foi isso, a partir disso eu fui para esse campeonato, mas sem contrato nenhum, sem nada ainda. E a partir disso eu já fui artilheiro desse campeonato lá
nessa categoria, e a partir disso eles não queriam mais que eu voltasse para casa. Foi aí que eu fui para Jardim, que é uma outra cidade onde estava a sede, a fazenda, onde que era o centro de treinamento, e a partir disso a gente efetuou uma concretização de algo ali com o clube, né? Como eu era de menor, não podia fazer contrato, mas fui morar, né, nesse local, no alojamento, e a partir disso comecei, primeira vez num clube, posso dizer assim, porque já existia o profissional, o CN tinha uma equipe profissional que disputava o sul-mato-grossense ali na região. Então, a partir disso, foi a minha trajetória. Primeiro clube, né, a iniciar. Foi aí que o pessoal aqui de Curitiba, né, esse grupo de empresários, conseguiu entrar num acordo com o clube do CN, né, efetuaram ali, não sei, uma compra ou algo assim, e fez com que eles ganhassem ali a negociação e eu viesse, eu falo assim, foi por Deus, por vir, porque a gente não tinha nem noção com quem a gente tava lidando. Então, assim, meus pais, eu falo assim, que risco que eles fizeram, né? Mas ao mesmo tempo eles sabiam do sonho também. Então, eles sonhavam junto, né? Com essa expectativa de eu querer muito isso. Foi aí que eu vim para Curitiba. E foi aí que eu apareço no Curitiba Futebol Clube, né? O Pachequinho é o meu técnico já ali dessa fase, né? Da minha categoria. Eu estive com ele recentemente, fiz uma pergunta para ele, porque eu não tinha nunca feito. É legal compartilhar, porque é a coisa de bastidores, né? E eu não sabia até hoje, fui descobrir agora. Eu perguntei como foi, Pachequinho, a minha chegada, porque eu não recordo, né? Imagina, 2005, eu não recordo, não recordo muito detalhes, como foi que eu cheguei, como foi o comportamento do professor, né? Como que foi a minha passagem para ficar no clube, né? Porque possivelmente eu estava em testes ainda. Sim. E aí o Pachequinho falou, cara, quando eu te vi pela primeira vez, treinando finalizações e tal, e eu nem lembro disso. Ele contou e eu nem consegui recordar. Mas ele falou, eu já sabia que você iria ficar. Eu tomei a decisão, chamei a equipe técnica e falei, ó, esse menino vai ficar conosco. Então, a partir disso que eu fiquei conhecendo também disso, porque eu achei que eu tive que ficar lá, né? Mais coisas, a gente não lembra muito, mas foi uma parte da história que eu falei, então que bom, Pachequinho, que bom que eu consegui te convencer, né? E com certeza, o Pachequinho, eu sou grato, ele sabe muito bem disso. O cara que me ensinou e fez eu crescer cada vez mais, principalmente ele sendo um atacante, um grande atacante, história linda no futebol, e me ensinou muito, eu agradeço muito a ele. Você sempre foi camisa 9, ou centroavante? Como é que foi essa decisão de virar um atacante ali da minha central para a parte da frente? Eu sempre joguei nessa posição. Eu estive... Meu pai foi meu técnico há algum tempo, tá, pessoal? Quando eu era mais novo, porque meu pai é um ex-jogador em Mato Grosso do Sul, jogou no Operário, um clube que era conhecido na década de 80. E aí, eu sempre joguei nessa posição. Nunca joguei numa posição volante, lateral, nunca. Mas eu entendia das posições todas. Eu sempre fui curioso e sempre queria saber como funcionava cada posição, mas nunca joguei. Então, eu sempre fui do meio pra frente. Um período eu joguei como 10, mas assim, não era um 10 parado. Então eu tinha noção, porque o futsal me proporcionou isso. Porque no futsal eu não jogava de pivô só, a gente rodava quadro, então eu sabia como dar passe, tinha noção de todo o espaço ali de meio de campo, tinha noção de como pifar um atacante, então isso facilitou pro campo também. Então eu joguei muito pouco como 10, não joguei muito, porque quando precisava acabava me recuando um pouco, porque tinha facilidade de fazer movimento, mas eu sempre fui posso dizer, um segundo atacante, né? Na época era mais isso, né? Não era pontas, né? Que falam hoje. A gente jogava se movimentando em toda essa parte linha ofensiva, né? Então, o 9 foi vindo porque, como existia já essa situação, principalmente em 2008, aqui no Curitiba, que começou isso mais, eu já conseguiria jogar com outros jogadores, até jogadores mais fixos de área, né? Então, a partir de 2007, já o René Simões já começou a usar, que era o Gustavo Papa, que era um jogador realmente dessa posição, né? Um jogador mais fixo, né? Realmente, não que ele não tinha mobilidade, mas ele era uma posição mais de dividir bola e tal. Então, eu sempre joguei como um 11 ali, né? Até o meu início em Curitiba foi assim, por mais que eu usava 9 às vezes, mas na verdade eu era um móvel, né? Eu não ficava fixo, né? Sempre tive essa facilidade por também querer aprender. Era uma posição que eu sempre amei, né? Meia, porque eu recebia a bola do meia, então eu também tinha que entender porque o meia, como fazia os lances jogados pra mim, e eu tinha que saber também jogar como, né, tal, porque às vezes também a gente mudava muito de posições, né, não jogava como muito fixo para poder ter alternativas durante o jogo. Você comentou do René Simões, ele foi o seu técnico quando você subiu ali pro profissional ali em 2007. Como que foi essa pressão, você com 17 anos na época, já com meio que toda essa pressão de ter a missão de colocar o Coxa na Série A novamente? Então, eu subi em 2006, depois da Taça São Paulo, né? Eu e mais alguns amigos ali, né? Atletas subiram também.
O Curitiba passava por um período em 2006 paranaense com uma dificuldade grande em questões de posição, né? Já estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paranaense, né? Como vivia essa transição que você citou, era o primeiro ano de Série B, infelizmente, né? Naquela época. Então o Curitiba estava ainda se reformulando, né? Se estruturando e vivia já o início desse campeonato com problemas. Como a gente vem numa semifinal de Taça São Paulo, né? Jogando muito bem. O presidente, na época, o Gionetti e a comissão, que era o Márcio Araújo, de 2006, eles tomam a decisão de subirem nós e colocar nós na responsabilidade de assumir o momento. E como nós, na época, já amava essa posição, né, de viver essas coisas, na verdade, o nosso sonho era ser profissional. Então não existia pressão, não existia. Nossa preocupação não era esse ponto. Nós queremos estar no profissional, isso que importava. E conseguimos levar o clube, né, naquele ano paranaense até a semi. Eu tive uma lesão nesse ano, minha lesão no joelho, né, num jogo teve um jogo. E então em 2006 eu perdi praticamente depois do Paranaense todo o ano, né? Porque para me recuperar, enfim, aquela coisa toda. E o clube não sobe, como você citou, por 2 pontos, né? Então minha volta é no ano de 2007. Que aí nós tínhamos um treinador que eu não recordo o nome no Paranaense, que saiu. Aí que o René Simões assume ali. O René Simões assume, que eu me recordo, já era uma 3ª, 4ª rodada ou 5ª do Brasileiro da Série B. E nós não vínhamos ganhando. Então, assim, era um momento bem complicado. Por mais que a gente foi a semi do Paranaense em 2007, a cobrança é normal, né? Curitiba é assim mesmo. Ainda mais do Paraná. E aí, então, existia essa cobrança desde já. René Simões chega, tenta ali com o grupo reorganizar as coisas. No começo, como você citou, ele começa a não me usar. Nem vou para os jogos. Eu fico muito bravo, confesso, ele sabe disso. E ele me deixa pelo menos uns 7 rodadas fora. Nem indo pro banco. Uma coisa que eu fiquei muito bravo. Imagina, 7 jogos são quase 2 meses, posso dizer assim. E eu treinava de uma forma muito forte. Ixi, pro jogador não pegar nem lista... Não, assim, era algo que... Não é que eu não respeitava, eu sempre respeitei a todos. Mas eu sabia da minha condição e da minha capacidade que eu tava no momento. Eu falei, poxa, eu fui praticamente artilheiro do clube no Paranaense e agora eu não estou indo. Assim, era algo que eu tava muito... Pode dizer furioso. Tava engasgado. Mas eu não era um furioso que ficava xingando, brigando com as pessoas. Eu colocava no campo. Minha dedicação, minha performance só aumentava. E num momento como era um menino, a gente tinha noção que o René tava fazendo essa estratégia. Mas assim, nos treinamentos era absurdo. Eu falo isso, eu tentava me ver de fora, era algo que ninguém conseguia segurar. Tipo, era um nervosismo pro bom, né? Pro lado bom, né? Não é um nervosismo que te leva pra baixo. Você fica lá, não vou fazer nada, vou largar. Não, na verdade eu só subia. E todo mundo via, não tinha como ver que eu não tava bravo. Mas era um bravo bom, que era um positivo, eu não discutia com ninguém, eu fazia a minha, cara. Mas a minha com muita força. E aí foi com que aconteceu isso. E aí surgiu um jogo que nós ia jogar aqui no Couto Pereira. Aconteceu que um dos atacantes passou mal, não sei o que houve no hotel, no dia do jogo, e aí teve que chamar alguém pra... Ele ia sair, né, e levar pra completar o time, né, pra ir pro jogo. E como eu tava fora disso, me ligaram de manhã, eu tinha acabado de treinar. Teve um treino nosso, que a gente tava fora da lista, a gente treina, né, no dia do jogo. E aí me ligou, ó, você tem que vir pro hotel. Cara, eu tava muito nervoso. Pensa num cara bravo. Porque daí passa um filme, né? Você fala, pô, você tá fora. Aí o cara quer chamar você no dia do jogo ainda pra você ficar lá de lock. Não. Mas eu não falei isso, eu pensei, tá, pessoal? Pensamento intrusivo. Isso, ficou pra dentro. Falei assim, tá bom, tô indo. Falei bem grosso mesmo, porque eu tava muito nervoso. Mas grosso sim, no sentido foi respeitoso, mas tava bravo. Aí foi com que eu fui pro hotel normal. Pensei, vou ficar no banco, né? Mas vou ficar pronto também, vou rasgar. Tô pronto. Se ele me impor, ele se prepara. Ele vai ver uma loucura. Eu não saio mais do time. Não saio mais do time. Dessa vez, se eu tiver uma oportunidade, se ele for louco mesmo, ele vai se arrepender. Hoje é o dia dele. E aí foi que na eleição nossa lá depois do almoço, pós-almoço, porque o jogo era de tarde, aí vai lá mostrar, né? Ele sempre coloca a parte tática, o meu nome tá lá no ataque. Rapaz, passou um monte de coisa na minha cabeça. Eu pensei, ou esse cara tem problema. Não, só pode. Não é impossível. O cara tem problema na cabeça. Temos um atacantes no banco também, que um natural seria eles entrarem. E eu sou, né, é normal, né, uma forma de me ver, principalmente naquela época. Foi aí que foi 2-0 o jogo, fiz os 2 gols e nunca mais. Nunca mais saí dele. Foi me contar isso lá no final do ano, né, porque nem me contou durante ali o processo sobre isso. Aí depois caiu minha ficha, eu fui entender tudo, falei, nossa, era verdade, puxa, mas que bom. Se ele te contasse isso, eu acho que não teria a mesma motivação.
Não sei, porque eu sempre fui motivado, né? Sim. E eu acho que ele queria, tipo, um upgrade meu. Aham. E eu não era eu sempre fui não precisa de ninguém ficar, vamos lá, e tal. Cara, eu era apaixonado por futebol, velho. Se é uma oportunidade de ser profissional, era uma loucura. Eu tô segundo ano meu, e fora que o primeiro que eu não joguei nem tanto, né? Porque eu machuquei. Cara, era minha vida, velho. Então, assim, não precisava muito disso, mas eu acho que ele queria ver um upgrade dessa coisa, entende? Ele falou, cara, eu acho que tem alguma coisa nele a mais que eu posso tirar dele e eu vou tomar uma atitude de fazer isso com ele, tirar ele de uma vez pra ver se eu consigo acertar E ele acertou, com certeza. E aí você fala né, a gente contou agora do ano da Série B, que você subiu e tal, pra virar artilheiro mesmo. No ano de 2008, você é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e a revelação, e você acaba marcando 41 gols, que para os números de hoje é um número muito absurdo. Como que foi esse ano pra você? E se ele não foi o mais marcante, como que você define esse ano de 2008? E só um parênteses, como que é fazer 4 gols num jogo contra o Santos? Olha, são perguntas excelentes. Realmente um ano, posso considerar assim, um dos anos espetaculares, como você citou. Esse ano 2008 eu disputei com o Caio Pereira e Washington, que era o que foi até o fim comigo, mas eu cheguei ali por 2 gols de diferença no final. Então, assim, ver esses números, eu não tinha nunca parado para pensar, né? E realmente, ver o ano 2008, óbvio que sozinho não tinha feito isso. Nós tínhamos uma equipe que aí assume Dorival Júnior, né? Nesse ano, já desde de janeiro, o René Simões se despede, eu acho que ele vai para um outro trabalho. E o Dorival Júnior vem, realmente, e monta, né? Ficou alguns da equipe de 2007, e aí ele trouxe mais outros complementos. Realmente a gente montou uma equipe excelente, campeão paranaense desse ano, né, em cima do Atlético Paranaense. Então, assim, foi um ano que começou super bem, né, com um grupo realmente, com um elenco realmente muito fechado. Tanto de 2007 foi excelente também, uma equipe forte, mas 2008 mais ainda. Fez com que era o primeiro ano de retorno do Curitiba. Então, assim, a expectativa era o quê? Que o Curitiba ficasse ali, entre 12º, 14º, né? A gente tem que entender que era um momento nosso, a gente tava voltando ainda para uma Série A e era a primeira vez de muitos, né? Série A, de muitos outros atletas estavam de titulares, era o primeiro ano. Mas a gente queria tanto isso, como eu já citei para vocês, que para nós a gente não carregava nenhum peso. A gente fala, cara, a gente vai enfrentar São Paulo, Palmeiras e Flamengo, então é isso que nós queremos, é tudo que nós queremos. Sendo sempre sincero pra você, é tudo que nós queríamos era enfrentar esses grandes clubes. Foi aí que aconteceu de o Santos nesse período, né, ser uma equipe que, assim, você pensou em fazer esses gols quando o Santos? Não, é uma coisa que acontece. Queria ter feito 4 gols em todos os jogos, se possível, óbvio, né, porque eu estava ali, eu pensava só nisso, né, queria ganhar e fazer os gols. Essa era a minha intenção, total, sempre foi na minha carreira. Ganhar jogos, que pra mim é o mais primordial, né, independente se é eu que faço ou não, o importante é a equipe, né, então eu sempre pensei como equipe, vencer partidas e ao mesmo tempo depois fazendo gols, lógico que isso era importante porque é a minha posição, eu tenho que fazer gol, né, é a minha responsabilidade, não é a minha responsabilidade dar passe e cruzamento, não era tanto, mas sim, fazia, mas a minha responsabilidade principal eu tinha que fazer, que eram os gols. Então aí surgiu um jogo até antes dos 4 gols lá na Vila Belmiro, com o Santos na primeira fase, que é a minha primeira vez na Vila Belmiro, e óbvio, conheço toda a história de Pelé, enfim, tantas outras coisas, todos nós sabemos. Falei, poxa, eu tô pisando na Vila Belmiro, cara, onde jogou quantos jogadores aqui? Cara, então assim, eu não pensava nas coisas extracampo, pensava nisso, sabe, sobre a história de futebol. Falei, cara, eu tô pisando, imaginei que eu ia pisar num dia na Vila. Hoje eu tô pisando, então hoje eu preciso fazer alguma coisa também diferente. Então sempre que eu ia pros estádios, no Januário, Maracanã, também contra o Fluminense fiz 2 gols lá. Então assim, eu sempre pensava nessas histórias. Falei, cara, eu tô jogando agora, velho. Então eu preciso deixar o meu nome aqui também, né? Poxa, tantos grandes jogadores. Foi aí que contra o Santos lá aconteceu. Eu fiz 3-1, fiz os 3 gols. Eu tenho até essa bola guardada comigo. Olha que só. Todos assinaram, né? Que foi um marco, né? Pra mim, muito mais ainda. E aí surgiu num jogo de volta no segundo turno, né? No Couto Pereira. A gente já estava ali próximo do G6, posso dizer assim. A gente já fazendo história já. Para estar entre os 6 do brasileiro, né, numa equipe nova, era algo já extraordinário. Todo mundo imaginava lá para baixo, né? Então, assim, e ali eu tava também nessa época disputando uma artilharia, tanto do Brasil, né, que foi os 41 gols, e tanto do Campeonato Brasileiro também, né, que eu faço 21.
Então, existia essa briga com o Washington e o Caio Pereira. Então, assim, era um jogo contra o time do Caio Pereira, novamente, né? E aí, eu fiquei algumas rodadas sem fazer gols. E os caras estavam fazendo. Então, assim, eu tava pelo menos, acho que uns 4, 5 gols de eles na frente. E falar 4, 5 gols de Caio Pereira e Washington é muita coisa, gente, na sua frente, tá? Porque você sabe que no outro jogo, a chance de ele fazer pelo menos, era a chance grande. Eram jogadores que faziam, difícil eles ficarem sem fazer. Então eu tinha assim, poxa, cara, tá difícil pra mim. E aí eu treinando, Dorival Júnior falou, não, vambora. E eu não parei de treinar, cara. Treinar, puxa, eu tenho que fazer gols, cara. Pelo menos tirar um pouquinho aí pra ver. Então eu pensava nisso também. Daí foi que surgiu no jogo contra o Santos. Aconteceu que eu falo assim, que foi onde eu encostei nos caras, que eles não fizeram gol nesse jogo. E eu falei, cara, e esses 4 gols diferentes foi que onde eu empatei com eles na rodada. Falei, puxa, eu consegui. Mas assim, foi um jogo que as coisas também aconteceram, né? Os meus companheiros também me procuraram e aconteceu. Então, poxa, fazer isso, né, pra mim, no Couto Pereira ainda, nossa, minha casa foi algo extraordinário. O estádio tava lotado. Eu amo o Couto Pereira. Por causa disso, cara. Eu tive o prazer de ver alguns jogos agora, ver o lotado, cara, é uma sensação única, né, de ver a torcida realmente. Então, pra mim foi uma oportunidade maravilhosa. Depois desse ano marcante, que você foi elogiado nesse jogo especificamente, você foi elogiado pela lenda do Coritiba, de ser o Krieger. Tem até estátua no Couto Pereira, faleceu já, infelizmente. Como que você foi recompensado logo depois, né, um ano depois, ali você foi pro Palmeiras. Como que foi essa saída do Coxa? Você acha que era... Depois dessa temporada era inevitável sair do Coxa. Como que foi essa saída? De ser o Krieger, eu sempre até postei esses dias, é um amigo, né? E é uma pessoa que posso dizer que foi um pai também dentro do clube. Desde que eu cheguei na base, ele foi um dos conselheiros, posso dizer assim. Na verdade, ele me ensinou a identidade, o que significa ser Curitiba. Foi uma das pessoas, né? Tem o Cisico também, que partiu já. Né? Tem o Catega, que a gente chama, que tá lá no clube até hoje. Eu encontrei ontem com ele até. Então tem alguns ex-jogadores, né? Pessoas ali do clube que vivenciou nós ali na base e nos ensinou, né, o que significa ser Curitiba, né? Por eu ser de Mato Grosso do Sul, então eu precisaria conhecer isso. E foi a partir disso que eu me tornei realmente um coxa branca, porque é através dessas pessoas também. Porque eles conseguiram transmitir isso para nós e a gente enraizou isso dentro de nós desde base, né? E levamos isso como profissional e depois para a vida toda até hoje eu carrego isso. Então o Krieger realmente foi um conselheiro, um grande amigo, né? Durante todo isso, um dos maiores ídolos nossos aí do clube. E a partir disso, na minha transição, eu não imaginava sair do Curitiba, porque eu tinha contrato até abril de 2009 com o clube, então seria ali a etapa do Paranaense, né? Isso. E o clube, de certa forma, ainda não tinha vindo para conversar sobre renovação, nada ainda disso, porque o clube também necessitava de fazer algum tipo de venda, enfim, né? Todo clube tem seus planejamentos, né? E na época, o Henrique, como tinha saído, o zagueiro, em 2008, eu imaginei que eu acho que eles poderiam dar uma estendida, né? E aí surgiu que em janeiro o Palmeiras veio muito forte, junto com a Trafic, que era a empresa parceira deles, em questões de efetuar a minha ida para o Palmeiras. E aí surgiu que eu sempre também tive um posicionamento, o único posicionamento que eu me lembro que eu tinha conhecimento e maturidade, é falar que tinha que falar com o clube primeiro, e depois comigo. Porque eu sempre tive uma forma de respeitar o clube. E aí foi com que o Curitiba entrou em acordo, o Curitiba passou a posição dele para mim, que eles precisavam fazer uma certa negociação na época para poder, enfim, questão de custo, enfim, e eles aceitariam a proposta que estavam chegando até eles, né? E aí eu fui sentar com o empresário para ouvir um pouco, não entendia muita coisa, mas enfim, por partes. E o Curitiba necessitava também dessa venda. E eu falei, poxa, mas eu quero sair com as portas abertas, tá bom pro Curitiba mesmo e tal, né? Porque eu sempre... E nisso eu pensava que eu tinha maturidade, né? Entendia, né? E eu falei, tá bom mesmo pro clube, né? Porque, poxa, os caras me deram tudo, velho. Não posso, né, sair assim. Não é assim, né? Como que faz isso? Aí foi que deu tudo certo entre as partes. E aí eu aceitei esse novo desafio, né? De ir pro Palmeiras e óbvio que fala assim, você aumenta aí a maturidade, crescimento, né? Chegar no Palmeiras, eu cheguei com a responsabilidade também de ser o camisa 9 lá.
tua passagem pelo Palmeiras, ela acaba sendo um pouco curta, mas você cumpre as expectativas que foram criadas, pelo menos ao meu ver, quando você chega no Palmeiras. Que nos primeiros 2 jogos você já faz 4 gols, né? Já arranca super bem. E mesmo sendo uma passagem curta, você fez 24 gols em 35 jogos. Como que você define a sua passagem pelo Palmeiras? Foi uma explosão. Falo que eu vivi 5 meses, mais ou menos, que deu. Cara, 5 meses de loucura. No sentido bom. Tanto campo e tanto fora. Era muita... Eu lembro que eu só dormia. Não tinha o que fazer. Era questões de patrocínio, gravar ações, era mídia. Eu entendo hoje os atletas, tá? Compreendo muito bem. Realmente, tem que ter pessoas que ajudem a controlar isso, a equilibrar, senão o cara não consegue. Vai chegar uma hora que explode mesmo. Dá um BO, né? Dá. Nós somos seres humanos, pessoal, não podemos esquecer, né? Parece que algumas vezes as pessoas pensam que você é um ser que tem que ter um poder. Não tem, é um ser humano. O ser humano, antes de tudo, é um ser humano. Então, assim, foi 5 meses que eu fiquei, cara, assustado. Porque eu lembro que eu só treinava, né? Iria para os eventos que tinha, às vezes até com jornalismo, mídia. E eu lembro que eu chegava no hotel, eu dormia só, cara. Eu lembro, o Lene era o meu parceiro de quarto ali, né? Que sempre era em dupla, né? De quarto. E o Lene, enfim, ficava lá. Na época tinha rádio já, né? E no Rio de Janeiro lá, e eu falava, poxa, Lene, eu preciso descansar, cara. Vai lá fora, pode ficar aí, conversando, não tem problema. Mas é que eu preciso dormir mesmo, tem que ter silêncio, velho. Como você fala no rádio aí, aquele bip, né? Falei, Lene, vai lá fora, irmão. Deixou, sério, porque eu não tinha como. Tava muito... Eu descansava mesmo no hotel. Eu era um cara que comia bem e dormia 8 horas da noite, cara. Porque não tinha condição, porque outro dia é o jogo, né? Você tinha que estar 0. Então, ainda bem que eu fiz isso, porque daí eu estava sempre bem para os jogos, bem fisicamente, bem mentalmente. Mas eu falo que foi um meteoro de coisas. Eu falo que um grupo de um elenco que se conectou muito rápido, lógico, jogadores espetaculares, né? Diego Souza, Cristiano Xavier. Não tem como você ter problema com esses caras jogando bola, desculpa. Né? E a gente teve muito pouco tempo de treinamento, né? Eu chego ali para a segunda rodada, eu fiz minha pré-temporada no Coxa, então eu cheguei já, a pré-temporada já tinha executado, então eu chego ali por inscrições no jogo, primeiro jogo, mas eu só treino 2 treinos ali com a equipe, no segundo eu já sou titular, o professor já me coloca, óbvio, me contratar para isso, e eu, na verdade, a gente se conhece no jogo, e como eu falei com esses jogadores, você não tem problema. Saímos numa semifinal, né, até pelo Santos, no Paulista, e na Libertadores também, na semifinal, contra quartas finais, contra Nacional Colo-Colo, não me lembro agora se foi Colo-Colo ou se foi Nacional. A gente perdeu também para eles. Então, assim, existia uma expectativa porque o nosso time estava realmente muito bem, né, mas o futebol é disso também, né, a gente quer tanto uma coisa, mas não acontece como gostaríamos. Então, mas viver meu momento de Palmeiras, posso dizer que foi um crescimento de maturidade gigantesca, como um todo, né, me forçou a evoluir com 19 anos. E acontece que o Barcelona, eu não sei se vocês vão falar sobre isso, eu vou emendar. Era já a próxima pergunta, mas pode continuar. E o Barcelona já já tinha me procurado meu período de Curitiba, no Campeonato Brasileiro. Eu fui fazer um evento que eu era patrocinado pela Nike e como eles também eram em Buenos Aires, eles me encontraram. E existia o interesse deles de ter preferência na minha compra futura lá depois, né? Sempre os clubes fazem isso. E perguntou se eu tinha interesse, né? Porque você tem que assinar um tipo de contrato, né? E eles vão ter preferência. Aí se eles disserem que não querem, aí o outro clube pode vir. E era um dos meus sonhos na época, porque eu vi o Romário jogar. O Romário foi o atleta que, dentro de campo, foi o atleta que eu me espelhei. Eu lembro que ele foi pro Barcelona. Então o Barcelona ficou na minha cabeça lá antes de Curitiba e tal. E eu falei, poxa, se um dia ter um sonho de Europa, poderia ser o Barcelona. Então ficou isso na cabeça, mas não que se não fosse o Barcelona, pode ser outro clube, óbvio, né? Vai depender do momento. E o Barcelona surge aí nesse período querendo. Falei, beleza, vamos conversar. E mais uma decisão difícil, posso garantir pra vocês. Mesmo que fosse um Barcelona, dificilmente você ia falar não, né? Mas, poxa, em 5 meses vou ter que sair de novo, uma adaptação que eu já tava tendo, né? Tava já adaptado a São Paulo. Sim. Falei, poxa, cara, 19 anos? Falei, meu, que loucura, né? Tipo, o que eu vou fazer? Tipo, mas assim... Eu falei, quero jogar, eu vou, né? Meu foco era jogar, imagina, poxa, eu vou pra Europa já, tal. E aí surge que a gente toma essa decisão, né? De tomar pra ir, mas eu confesso a vocês que eu fiquei dias lá em Barcelona pra cair a ficha, porque, poxa, pessoal, eu jogava videogame, então o meu período de Barcelona,
nós estávamos como os maiores jogadores do mundo. Não só o Messi, que é, óbvio, o maior. Eto'o, Henry. A gente o Eto'o tinha acabado de sair. Uhum. E aí tava vindo quem? Tava no elenco Messi, Iniesta, Xavi, Puyol. enfim, Puyol, né? Busquets, Piqué, Busquets, subindo, o Busquets tava subindo, o Busquets tava subindo. Tava chegando, né, no profissional, né? Piqué, Juli. enfim, Daniel Alves, Adriano, brasileiros que foi que me recebeu, né? Os brasileiros. Belete. Não, o Belete já Não, tinha Belete saído. antes, Belete Isso, antes, tinha saído. E aí tava já Daniel Alves, Aham. Adriano, que veio do Sevilha, né? Então já tava no Barcelona fazia um ano já. Então foi eles que mais que me receberam. Valdez no gol, enfim. Não estava, já é mais antigo. Aham. Uhum. Então era esse elenco campeão de tudo já, né? O Messi já era o segundo ano na camisa 10, enfim, tinha ganhado tudo, né? Era um elenco sensacional, não tem nem que falar, todo mundo sabe muito bem o que era o Barcelona em 2009. E então você chega, Guardiola é o técnico, e posso dizer que para mim foi algo extraordinário, eu falo assim, de desenvolvimento, porque ver o Barcelona trabalhar tanto o cara como pessoa, e depois também trabalhar ele lado profissional é algo extraordinário. O que o Barcelona faz, eu creio que continua fazendo. E isso me surpreendeu, porque eu não tinha vivido muito isso nos clubes que eu tinha passado no momento. Não que o Curitiba, por exemplo, não fazia, mas lá era muito forte esse foco em fazer isso. E aí você vê os comportamentos desses grandes, mega jogadores, né, no dia a dia. E isso que me deixou mais surpreso, entende? Assim, a atitude e o comportamento desses caras, sabe? Isso não me deu um choque, porque o Messi era Messi, gente, poxa. Já era o Messi. E, poxa, não sei que comportamento que ele poderia ter, né? Não Sim. imaginava ainda, né? Eu falei, poxa, sei lá, né? Às vezes poderia ser diferente, que eu imaginava, porque eu tinha uma visão brasileira, né? Então, o Barcelona sempre teve esse comportamento. Então, pra mim, esse período foi de crescimento gigantesco nessa parte. Fora que é um outro ritmo de jogo, né? Uhum. Ai, gente, eu falo pra você que a primeira semana foi difícil. Não por questões técnicas, mas de volume de jogo, né? De velocidade, se eu posso dizer. Não sei se o pessoal vai entender isso, mas a velocidade, um ritmo de jogo é Outro esporte. sobe um pouquinho. Então, a primeira semana pra mim foi bem complexo, né? Porque é normal também você tá indo pra um tipo de trabalho diferente, né? Não que não teria esse problema. Todo mundo ia passar por isso, a gente vê, né? Neymar passou por isso quando foi pra lá. Você viu no segundo ano que o Neymar consegue também. Imagina, a gente falando Neymar, né? Que até hoje é o nosso maior jogador. Como que era o Guardiola? Como que era a velocidade do treino desse cara? Que ele deve ser um cara muito à frente, né? O conhecimento tático desse cara. Na época, já em 2009, a percepção que eu tinha já, né, do nível de maturidade que ele estava naquela época, era muito já à frente, e a gente continua vendo que ele continua à frente, né? Porque ele foi se aperfeiçoando, né, pessoal? Sim, sim. Não ficou lá em 2009 só, não, do jeito. Ele foi crescendo, ele enfim, é gênio, né, no sentido de pensar jogo, de entender e até mudar, né? Ele é um cara que mudou o jogo, né? Na verdade, a característica de jogo, né? Onde ele vai no país, o país acaba mudando, até os outros times querem copiar ou se adaptar igual, né? Aí chega o Guardiola no City, começa Tocar a bola. o jogo, tic-tac. e é incrível. Todas as equipes fizeram a mudança de jogar com bola no pé. Se vocês tentar trazer lembrança, vocês vão ver, cara, a mudança é real. Então, o Guardiola, o nível dele realmente de jogo, de entendimento com acesso a bola e sem a bola, era algo incrível. Ele entendia esses pontos do jogo, entendeu? De usar todo o espaço do campo, não usar um pedaço só. Por mais que ele use alguns momentos o time dele um pedaço do campo, mas ele entendia que também existe um todo. Então, assim, realmente é um dos maiores treinadores da história, com certeza. E eu lembro muito da forma de intensidade. Ele dava uma liberdade pro jogador. Eu lembro, assim, que ele não aceitava lançamento. É uma das coisas que ele nunca aceitou muito. Caraca. Por mais que o time dele às vezes acontece. Mas é uma coisa que ele não gosta não, tá? Vou ser bem aberto com vocês. Mas assim, eu percebia que nos treinamentos ele sempre dava duas opções. Ele fazia um time apertar, fazer o goleiro sair com bola no pé. Mas assim, o outro já sabia tudo, né? Então aumentava a dificuldade com um time que você ia enfrentar, às vezes não sabia tanto. Mas então ele fazia isso, vocês não tem que sair desse problema. Então ele fazia que o time avançava apertando, tipo, o zagueiro não tinha já espaço, porque a bola tava indo com o goleiro que ele ia sair. Então o time já tava avançado, então o cara dominava apertado. E aí ele dava duas opções, ele ensinava, posso dizer assim, saídas. E aí o jogador decidia na hora. Então, ó, dei duas opções pra vocês aí, agora vocês se viram, mas sem chutão. Se desse chutão, ele parava o treino. Parava o treino. Essa liberdade que ele queria que o jogador pensasse. Foi aí que ele treinava muito isso.
Então fez com que os jogadores, cara, você viu, o cara acha e sai, velho. Não tem como. Tanto treinava, então repetição. Teve momentos que o jogador deu uma quebrada, ele dava essa liberdade, não que ele falava, não vai nunca quebrar, né? Mas o jogador tinha uma noção de percepção só dos últimos, opções dos últimos, posso dizer assim. Porque assim, como ele obrigava os jogadores a dar opção pro companheiro que tava com a bola, era obrigatório, pelo menos 2, 3, tá? Se não desse, também ele parava o treino e fazia os caras, pegava os caras no meio e fazia com que eles davam... Porque assim, nunca queria que o jogador com bola tivesse sem opção. Porque ele entende, ele sabe, poxa, se eu percebi que o cara tá se escondendo, que a gente vê no Brasil muito, né? E eu falo que no Sub-20 vi um monte. Ai, minha gente, jogadores se escondendo do jogo. Então assim, o Guardiola ensinava esses pontos que são verdades. O atleta tem que ter acesso a essa bola, confiar no seu jogo, e também buscar, sem ela, abrir espaços e oportunidades. Foi aí que ele constrói o jogo dele. Agora, você falou da sua passagem pelo Palmeiras, que tudo se mudou muito rápido. E aí você vai para Barcelona, só que logo na sequência você já vai para o Benfica. O que aconteceu nesse meio tempo para acontecer tantas mudanças diárias assim, né? Sai de Curitiba, vai para São Paulo, vai para Barcelona, do nada tá em Portugal já. Que ano 2009, louco. Foi louco mesmo. Nossa, gente. Na minha época, quando eu chego no Barcelona... hoje, né, a gente sabe mais que isso. Na época eu não sabia muito, nem eu sabia na época, que existia vagas estrangeiras, né? Alguns países são 3, o Brasil acho que tá em 8 já aí, né? Pode jogar. Aumentou. Sei lá, nossa gente, daqui a um tempo não é mais Brasil. Então assim, lá no meu período era 13. Falei, tá, a gente vai fazer o que agora, né? Você não pode escrever, não pode, né? Tem que dar, eu quero jogar, como eu falei, né? Sempre quis jogar futebol. Aí eu fico ali um período com a equipe, tal, né, junto com eles. Teve alguns amistosos, tal, a gente foi. E aí surge o interesse de algumas equipes, né? O Barcelona tava refletindo se eu ia ficar no B ali, por enquanto, até dar esse um ano para abrir a vaga. Ou se eu vivia a experiência de ir para outro clube para rodar também, para jogar o campeonato, né? E eu tinha mais interesse disso, né? Para ir para jogar, né? Para poder não perder o ritmo também, né, tal. Como na época eu não conhecia muito, surgiu o Zaragoza da Espanha, né, que estava na primeira divisão do espanhol, uma equipe interessante, não conhecia tanto, sabia muito dos clubes da Europa ainda, e surgiu o Benfica de Portugal, com mais interesse, mais querendo muito, né. Como eu não sabia de nada, pessoal, então os empresários que ficaram responsáveis, né, não tinha entendimento quem é Zaragoza, sabia que o Zaragoza era da Espanha, um clube com história, então, o Benfica também, mas não tinha noção, né, pra onde vou. A gente não tem. Hoje em dia é muito melhor, mais fácil o cara tomar essa decisão. E aí surgiu que o Benfica surgiu com mais interesse, mais forte. Não sei se ele tinha uma parceria com o Barcelona também. E aí eu falei, vou jogar? Então vou. Né, vamos lá para essa temporada. Chego no Benfica já, pré-temporada já finalizada praticamente. Eu fiz em Barcelona minha pré-temporada, né? E eles tinham já uma equipe já preparada do ano passado, definida, né? Eu chego lá e percebo no meu primeiro treino, que daí teve um treino tático de finalização, já tinha uns 8, 9 atacantes. Falei, nossa, gente, tem gente aqui nessa galera, hein? Nessa posição. 9 é muita gente, cara. Eu pensei comigo, não falei, não tá diminuindo, mas, cara, muita gente, velho. Como que vai fazer 9 atacantes num clube? Pensei, deve ter um atacante 2, às vezes, a maioria dos clubes era assim. Mas 9, eu fiquei assustado. Sinceramente, assim, daí tinha o Cardoso, né? O Oscar Cardoso, Paraguai. Que é um grande artilheiro, um gigantesco, não tem que nem falar. E aí tinha o Saviola, também tava lá conosco, e tinham outros atacantes lá. Eu falei, poxa, cara, o Cardoso já tá aqui, 1 ano, 2 anos. Aí, enfim, fazendo gol atrás de gol, não tem o que fazer. Tem que respeitar, cara. E eu sempre tive noção disso, tá, gente? Então, assim, eu falei, vai ser mais difícil, né? Vai ser complicado. Jogar não é um ponto que vai acontecer, parece aqui. Né? E eu até entendi o porquê, né? Não tinha como, né? O Saviola fazendo gol, né? O Cardoso. Então eu tenho que respeitar isso. Não que eu não me diminuía, sabia do meu potencial. Então eu tive poucas oportunidades. Pelo cenário seria normal também, porque não tinha como. E a partir dali, eu começo a falar com meus empresários diferentes. Falei, poxa, cara, a gente tem que pensar melhor aí. Então assim, eu chego aqui, 9 atacantes, como assim? A gente tem que pensar nessa coisa, né? Antes de tomar uma decisão para um clube. Ah, por quê? Porque tem que pensar, é uma estratégia. Então surge daí o interesse do Florentino da Itália, o Cesare Prandelli, meu técnico que foi lá,
nos procurou diretamente, falou, eu tenho interesse em trazer o quê? Você tem interesse de vir e tal, pra Itália? Eu não conhecia muito também do italiano, novamente falando. A gente não tinha acesso, gente. Se lembrar aí, eu acho que no Brasil pouco, né? A gente assistia jogo do italiano. Sim. Mas enfim, queria jogar. Falei, mas eu vou jogar. Daí o meu comportamento foi diferente, já meu questionamento. Como não tinha conhecimento na época, mas a partir daquilo eu comecei a ter. Falei, mas eu vou jogar? Quantos atacantes tem? Então eu comecei a questionar um pouco mais. O Chelsea Prandelli falou que só tava o Gilardino, só não, né? Mas, só o Gilardino. Mas assim, no sentido de quantidade, né? Tinha um Gilardino mais um atacante de base, né? Que tava ali. E que ele falou que queria muito, mas que eu ia jogar sim, ia ter as oportunidades, ele ia mesclar com o Gilardino, é coisa da Europa, né? Sempre faz. Que eu ia jogar até mais o italiano, né? Do que a Champions League, que tava disputando naquela época. Então ele ia fazer essa mescla. O Gilardino ia ficar, eu entendo, normal, né? Com a Foi experiência. campeão da Copa do Mundo, se eu não me engano. Com a experiência toda que ele tinha, óbvio. Então, na época, eu nem queria pensar nisso. Eu vou jogar, então vou jogar, tá? Vou esperar minha oportunidade surgir e vou fazer minha parte. Então, foi aí que nós tomamos a decisão de ir pra Itália, né? Vamos pra frentinha da Itália. E, lógico, outra experiência, né? Porque são períodos que eu troquei muito de país e cidade, né? Meu, que loucura. Aprendi tanta coisa também. Cresci como pessoa de... Nossa, muitas coisas tive que aprender. E aí chego na Itália, né? Naquele friozão. Peguei bem um período frio ainda. Nossa. Por mais que eu tinha aprendido em Curitiba, né? O que é o frio também. Mas chego num país já numa língua um pouco mais complexa, né? Porque eu estava em Portugal, português ajudava. O Chelsea Prandelli falava em espanhol, então ajudou bastante, né? Facilitou na comunicação. E nós tínhamos um brasileiro, que na verdade já era um italiano, que ele foi com 14 anos para a Itália. E foi um dos caras que me ajudou bastante também, né? Na Fiorentina. E foi aceitado o desafio, um jogo diferente demais. O futebol italiano, totalmente, defesa inacreditável. Totalmente diferente, tive que adaptar, meu corpo mudou, os caras fizeram muito treino de musculação, porque era só choque, né? Era um jogo que não tinha só técnica, mas é razoável. O negócio, como eu era o atacante, eles chamavam de torre, né? Na Itália chamam de torre, quem joga essa posição central, né, de atacante. E era jogadas já feitas, que era ou eu receber uma bola, eu já dar de primeira pro ponta, ou eu raspar, dividindo na altura com o zagueiro, que é a paulada. Daí só na Itália não tem faltinha. Não. Lá tem que ser a falta, né? É a falta pra pitar. Então era porrada. Consegui jogar um pouco mais na Itália. O Chelsea Prandelli cumpriu com o que tinha combinado comigo. Tive a experiência de disputar a Champions League. No Benfica eu tinha a oportunidade de viver a Europa League, né? Que é a liga abaixo. A Sul-Americana da Europa. Isso, e aí no Fiorentina eu tenho a oportunidade de disputar Champions. Nós chegamos às quartas finais. Poxa, foi uma experiência gigantesca viver esse campeonato. Você escutar o hino lá, a bandeira. Foi algo extraordinário viver a experiência. A gente perde pro Bayern de Munique. Chegou na final aquele ano, inclusive. Por um detalhe, posso confessar a vocês. Porque, assim, é um jogo bem estranho lá na Alemanha, primeiro, que o árbitro deu um pênalti, enfim. Que todos, na época, na Europa, ficaram meio preocupados com o pênalti pro Bayern. Mas, a gente acha que é só no Brasil que acontece essas coisas. Enfim. No Brasil acontece mais, né? Foi 2-1 pro Bayern lá. Não foi assim, então, molezinha pra eles. Mas deram esse pênalti no segundo gol. Mas tudo bem. Fomos pra Firenze, então, pro jogo de volta. E a gente ganhou 2-0 no jogo aqui. Firenze classificar pra semifinal. E a gente tinha uma questão com o Robin, né? Mas, cara, chegou aos 25, não sei se os caras cansaram também, imagina, aguentar o Robin. Marcar o Robin em 60 minutos, imagine. Fogo, tá louco, a intensidade é alta. E aí eu entendo até, mas não entendo ao mesmo tempo. Mas o Robin faz as suas jogadas de novo e ficou fazendo o jogo inteiro tentando. E acho que alguma hora ele vai acertar. Uma hora ele é que os caras cansam, eu acho que cansou mesmo, é difícil, não é fácil. Falando profissionalmente, mas é difícil. E aí, cara, ele acerta 2 gols, dá uma jogadinha, normal. Que ele tinha já tentado no jogo e nós tínhamos eliminado no jogo inteiro, mas chegou nesse momento, foi aí que a gente acabou sendo eliminado. Então, assim, em Firenze, Itália, pra mim também outra experiência grande, né? Óbvio que a gente sempre gostaria de jogar mais, né? Sempre foi minha intenção jogar futebol. Mas não é, nem todas as coisas realmente vai ser também da forma que você podia imaginar, pensar. Mas eu falo sempre assim, todas as vezes que eu volto pra esses lugares, as portas são abertas. Porque sempre deixei tudo. Eles sempre viram isso, entendeu? Mesmo não jogando muito, não entrando, quando entrava, né? Só um negócio ficou na minha cabeça aqui. Você falou do estilo do futebol italiano, que é um jogo mais batido do que jogado, digamos assim.
se assemelha um pouco com o jogo da Libertadores, onde o juiz deixa jogar um pouco mais, assim, ou é um pouco estilo meio diferente, assim? Aproxima. Eu vi que a Libertadores parece que tá vivendo até uma transição agora, um pouquinho de jogo, né? Uhum. Por mais que alguns países ainda jogam numa forma de choque ainda, né? Normal. Se mantém, né? Tipo Peñarol do Uruguai, que nós fomos campeão pelos Santos Libertadores. Eu fui campeão. Final contra o Peñarol. Foi com eles. Só batia. Mas foram pra final. Então era um tipo italiano. Então o Peñarol até hoje, eu vi um pouco do jogo deles, são assim ainda. É característica do clube, é da região, né? Então assim, mas eu vi que alguns clubes equatorianos estão mudando. Já joga mais. O Del Valle. Você vê até a seleção, né? Uhum. Venezuela. Cara, você viu como eles estão fazendo. Pra mim, esses clubes me surpreendendo na Copa... As seleções, perdão, me surpreendendo na Copa América. Então assim, e aí os times do país também estão indo pro mesmo batida. Então assim, a Libertadores parece que tá vivendo uma transição. Não de todos. Sim. Tá diminuindo um pouco essa... Só na pancadona, assim, sabe? Que é italiano ainda... Até melhorou um pouco o italiano. Se você vê hoje, tá jogando um pouco no chão, porque até teve treinadores diferentes, né? Alguns espanhóis foram por lá, né? Então estão tentando melhorar esse aspecto. Não que o italiano é ruim. Pra mim, defensivamente, são os melhores do mundo. Goleiros, trabalho de goleiro. O Buffon, o melhor goleiro da história, na minha opinião. Até hoje, os profissionais treinadores de goleiros são os maiores. Pra mim, um goleiro que tem um sonho de dia e tal. Sempre que uns meninos surgem aí, uns pais falando que tem um filho goleiro, eu falei, se você tem condição, manda ele pra Itália. Teve essa passagem na Fiorentina e tudo mais. Aí depois você volta pro Brasil numa revolução na sua carreira, mas aí, talvez um período que você tenha um pouco de trauma, que são as lesões, né? Problema no joelho e tudo mais. O que você pensou ali na sua carreira, naquele período de lesão? Deve ter sido muito difícil no Santos e no Cruzeiro. Eu não tive no Santos nenhuma lesão. Fui ter no Cruzeiro depois, minha segunda, né? Que foi do joelho. No Santos, foi um período de adaptação que eu volto ali, faltando uns 4 meses para acabar o ano. Então, retorno da Itália totalmente com biotipo e uma forma de jogo já que não era meu. Era um estilo de italiano. Eu lembro até bem disso. Aí volto os treinos aqui no Brasil para voltar de novo ao meu estilo de jogo. Então, assim, o Santos vivia ali o Campeonato Brasileiro já uma reta final, praticamente. Então, consigo jogar alguns jogos. E aí a gente vai para a etapa de começar o ano de novo, né? Que o Santos vive umas trocas de técnicos ali também. O Dorival, que estava no Santos, que foi um dos responsáveis por eu vir, saiu também. Na minha chegada, eu acho que 1 mês e meio ele acabou saindo. E aí entrou um auxiliar ali, técnico, e ficou até o final do ano. Enfim. Aí vem o Adilson Batista, em janeiro, nosso técnico. A gente tem uma conversa, ele me chama. E passei pra ele qual era o meu pensamento e tal. Eu queria saber e tal. E o Adilson sempre foi um cara ponta firme, sério. E que ele daria oportunidade pra todo mundo. Fazer os meus gols. E com isso a gente consegue conectar ali Libertadores, Paulista. Então o Adilson fica pouco também entre o Muricy Ramalho, professor. Então ele consegue fazer um trabalho, porque foi uma loucura também nossa época de Santos. Porque a gente não parou em casa. Porque era Paulista no final de semana, às vezes o Libertadores já no meio de semana, então a gente tava viajando pro Chile. Do Chile já tava voltando no aeroporto, já tinha que vir pra cá, treinava mais ou menos, um treino ali. Mais um migué ali. Porque não tinha o que fazer, cara. A gente foi passando de fase, cara, ia jogo até de jogo, não tinha nem como respirar. Então a gente ficou muito em grupo, né? E nós não tínhamos um elenco hoje aí que tem 30 jogadores. Era uns 20 ali... É os 20 que jogam. Aí o professor mesclava ali, às vezes, um jogava Libertadores titular, o outro não jogava titular, jogava o Paulista. Óbvio que alguns jogadores eram fixos, né? Neymar, Ganso, né? Mas assim, o restante era tudo... Ia rodando. Ia rodando e todos eram titulares. Pro Muricy Ramalho sempre foi assim. Todos titulares. Então assim, cada um teve suas oportunidades, né? Fazer seus gols, ajudar, a importância. Então assim, foi um dos maiores ambientes que eu trabalhei. Foi o Santos. Ambiente sensacional. Em tudo. Era uma mescla de novos com os mais experientes, mas assim, uma mescla saudável, né? Cara, foi assim, era uma festa, posso dizer assim, no bom sentido. Mas ao mesmo tempo existia um foco, uma concentração rápida. Nosso vestiário era uma festa, antes de começar o jogo, era uma festa. Som alto, dançando. Eu vi jogos que a gente não aqueceu, porque não tinha como, os caras já estavam tudo suado. De brincar com a bola, dançando, entende? Era um momento ali de vestiário ainda, né? Antes de aquecimento. Então, o município sempre permitiu isso, né? Até se trocar. A gente sempre chegava 2 horas antes, né? Então tem tempo, né? Então era um time ali de ficar com a bola brincando, descalço, ali na grama sintética que tinha dentro do vestiário. Cara, o som torando. Cara, mas os caras suados já, velho. Tipo... Nem sobe pra aquecer. O jogador físico vinha...
falava, cara, hoje não esquece, vamos só puxar aqui, alongar. A reza. Mas assim, era louco, eu lembro quando o professor entrava, tinha uma porta, né, divisória, do vestiário nosso e o deles lá, né? Eu lembro quando o professor entrava, que ele só entrava, na maioria desses momentos que ia começar o aquecimento, né? Cara, era incrível o vestiário. Mudava assim, desligava o som, todo mundo em silêncio. E você participou desse surgimento do Neymar ali, de toda a colaboração e crescimento dessa explosão que ele teve no Santos. Você tem alguma história engraçada com ele, alguma uma resenha, alguma coisa que aconteceu assim que te marcou muito nessa época? A gente fez, nossa, tinha a parte de meninada, né, posso dizer assim, né, cara? Os meninos da vila. Não tinha como, velho, e a gente, assim, igual os meninos novos que subiam, tinha alguns que subiram da base, né? Olha o nosso time, eu tava lembrando esses dias, né? Tinha Alan Patrick. Nossa. Meu, muitos jogadores, cara. O que tá no O Palmeiras André. agora, o 9. O André tinha saído já. Aham. O 9. Que tá no Palmeiras agora, o veio da Itália, da Lazio. O Felipe O Anderson. Felipe Anderson. Então, então a gente tinha meninos subindo ainda. Que era aí. Danilo. Então, assim. Alexandro. Então, era jogadores que estavam subindo. Olha o nosso time que era. Sim. E assim, e a gente tinha uma forma lá no dia a dia de que os meninos que subiam, a gente fazia um trote, posso dizer assim, né? Que era raspar a cabeça, a gente fazia umas coisas, né? Assim, era uma forma nossa e os meninos tinham que aceitar, não tinha muito que escolher também não, né? Era o jeito, né? E tinha várias formas de trote no hotel, às vezes com outras coisas, né? Lógico, nada, formas, né, que vêm agredir, né? Passar do limite. Mas a gente fazia muitas coisas, porque era, o ambiente nosso era esse. Era uma forma de os meninos se adaptar, de se conectar com nós. Mas assim, o legal é que sempre foi saudável, né? Sempre foi um ambiente bacana. E agora, né, retornando ali, mesmo lesionado, o Cruzeiro deixou você vir treinar no Curitiba ali por 2013. E depois de muito tempo, né, você acaba retornando ao Curitiba e você marca um gol ali. Acredito que tenha sido uma emoção muito grande, porque o centroavante precisa viver de gols, né? E foi justamente como contra o Cruzeiro. O que você acha dessas coincidências, assim, como que o mundo da bola tem? É a famosa lei do ex, né? É engraçado mesmo, assim, ao mesmo tempo. Chego no Cruzeiro também numa temporada final, bem parecido com o que ocorreu quando eu saí do Santos, né? Vou também num período mais final, né, do brasileiro ali. Então, o Cruzeiro vive uma fase também difícil, né? E consegue escapar, até posso dizer, do rebaixamento. Como não teve pouco número de jogos, também tive pouco tempo, mas nas últimas rodadas eu tenho uma lesão no treinamento no meu joelho. No treinamento foi realmente uma fatalidade, enfim, tava molhado o campo, fui antecipar uma bola e deu um chicote, né? E a partir disso tinha contrato com o Cruzeiro ainda de empréstimo, né, em relação ao Barcelona, mas eu queria voltar de novo para casa, né? E como a gente tinha também recentemente casado, então assim, queria retornar, minha vida foi só fora depois, né, anos e anos fora de casa. E aí a gente tem um encontro com o pessoal do Curitiba da época, né, os responsáveis, e a gente estuda uma possibilidade, eles tinham interesse que eu retornasse também. Então, como eu ia fazer cirurgia aqui com um médico daqui de Curitiba, então a gente tentou fazer uma conexão, posso dizer assim, de retorno, para operar, tratar e continuar no clube, né, mesmo, né, que eu também tive interesse de voltar. Então eu tava voltando de uma cirurgia, 8 meses ali praticamente, e aí recebo essa notícia. E aí vai com que crie, cara, uma situação, principalmente dentro de mim, poxa, você dedicou 8 meses da sua vida, você quer jogar o que você mais ama, cara, novamente vou ter que passar por uma transição e novamente repetir. Então, assim, repetir que eu já vivi, eu tava pensando no próximo passo, viver tudo de novo isso. Cara, então assim, realmente um período de indignação fiquei, de irritação do próprio médico, né, mas ao mesmo tempo eu precisaria reagir com aquela situação, né, e vai com que eu vou atrás de outros especialistas, né, de seleção brasileira que eu conhecia, São Paulo, lá de São Paulo também, para poder ouvir uma posição deles, no meu caso, e óbvio que eles nunca afirmaram, né, porque eles têm um cuidado de respeito médica, né, então não pode falar se é isso ou aquilo, né, se o médico fez ou não fez. Então eles sempre têm uma forma de dizer, e eles estão certos também. Na verdade, eles até me ensinaram a como responder, porque depois eu tenho que vir pra mídia falar que eu vou ter que operar de novo. Na verdade, eles até me ajudaram em como responder isso. Da forma que eu estava, decepcionado, eu poderia ter falado coisas, talvez,
Não que eu não tinha o direito também, mas não seria legais, né? E aí, a partir disso, como fiz esse ligamento colateral também e o meu cruzado novamente, eu fiquei, cara, minha saída do hospital, eu fiquei 1 semana de cama. Por causa de anestesia, eles tiveram que aumentar, fiquei mais de 5 horas na maca. Se você vê, ó, o LCA é hoje em torno de 1 hora, 1h30 só. Então é cirurgia rápida. Então, uma técnica é difícil até porque ele fica 8 meses, mas a técnica de cirurgia e recuperação é de boa. Mas essa eu fui um extra, né? E aí eu não tinha noção de como me recuperar mais, porque já não era só o LCA, eu não podia pisar 3 meses, fiquei sem pisar no chão. Nossa. O LCA você já vai andando, eles vão liberando você já tá indo. Então o LCA hoje já, por mais que é uma lesão séria, mas hoje já é uma recuperação mas já muito melhorada. Essa minha não é diferente. E aí vai pra fisioterapia. Cara, transição difícil, me vendo, porque eu não sou de engordar, eu sou de perder massa. Então eu tava um ser palito. Falo assim, cara, a minha vida sempre foi dependente de Deus e eu sempre busquei ter meu foco, minha fé nele. E foi que aí nos terceiros meses as coisas parece que mudaram de repente. E aí eu comecei a ganhar massa novamente, nos físicos, os treinamentos, meu corpo começou a ganhar mais. E foi aí que você chega na história que você conta de 2013, no meu retorno de 1 ano e meio, praticamente juntando as duas situações, o jogo contra o Cruzeiro. Né, e o Cruzeiro sempre foi um clube espetacular em todos os aspectos comigo, meu cuidado após minha lesão, todo o trabalho jurídico, financeiro, os caras foram sempre, o Cruzeiro foi top comigo, mas aconteceu que no jogo da minha volta, eu estava no banco, era contra o Cruzeiro, né, e óbvio que você tá voltando, você pensa no gol, tem outro, eu sou atacante, mas assim, eu lembro que eu entro aos 30 do segundo tempo, não me lembro agora, perdido, gente, assim, tava treinando super bem, mas treino é treino. A gente tenta se aproximar de um jogo, mas o jogo é diferente. O ritmo já tá, imagina, entre 31 tempo, o ritmo dos caras já tava lá elevado. Sem tá, não que sem estar frio, mas é diferente. Meio desembocado. Imagina 1 ano e meio sem atuar. Cara, parecia que eu nunca tinha jogado bola. E aí eu pego uma bola tal, falei, caraca, sabe uma coisa, eu vou cortar caminho. Você já tava maduro, né? Falei, sabe uma coisa, irmão, eu vou me posicionar mais. Eu falei, cara, não vai achar que você vai estar voando já. Eu tive essa consciência, eu respeitar isso. Falei, não, cara, eu vou me posicionar melhor só pra ver uma bola que eu tenho uma oportunidade pra poder fazer a minha parte, né? Não vou ficar assim, né? Calma, tem que entrar no jogo, não vou. Aí eu usei um pouco dessa expertise e aí surge a oportunidade. Eu falei, poxa, eu sempre vou estar na área, né? Surgiu uma bola perfeita do cruzamento do Carlinhos lateral esquerdo. Na verdade, não foi um cruzamento, foi um passe, né? Que eu falo, né? Jogou com a mão. Praticamente foi um passe e aí tô ali. Fala, é a minha oportunidade. Tem que fazer. Então, surge ali o gol da vitória. O Curitiba precisava tanto naquele período. Aí, cara, passa o filme, né? Em segundos, posso dizer assim, porque ali o gol é em segundos, né? Você vai comemorar. Cara, passa muita coisa, cara. É emoção no sentido não de tristeza, é emoção de você pegar esse 1 ano e meio em milhares de segundos e ver tudo de novo. Tudo que aconteceu, todo o processo, tudo que valeu a pena passar. Naquele momento, o que importava era isso, o que eu estava em campo. Porque o cenário não era bem crítico, que talvez não estaria nunca mais em campo. Então, pisar novamente já era. E fazer o gol ainda, então, foi um upgrade de uma bênção, falo assim, que recebi. E, ao mesmo tempo, de poder estar no meu clube, né, de coração, e poder ajudar trabalhando também. Mentalmente, assim, quão importante foi você estar no Curitiba nesse período, que foi, como você falou, foi a sua casa, né? Depois você saiu lá do Mato Grosso. Quão mentalmente importante foi você estar de volta em Curitiba e estar no Curitiba nesse período de recuperação? E se esse foi o gol mais importante da sua carreira por todo esse contexto de ficar 1 ano e meio? Foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu falo assim, no sentido de, como você falou, de você retornar, tá em casa. Que bênção foi eu tomar essa decisão, né, no sentido como um todo, por questões, tudo que o Curitiba representa pra mim, né, representava ali também, e eu representava pro Curitiba, então onde eu fui todo mundo sabia que eu vinha do Curitiba Futebol Clube, então existia uma conexão gigantesca, existe até hoje, e fez com que esse processo doloroso, difícil, fizesse que eu estaria no lugar que eu deveria estar. Eu encontrei muitas pessoas depois desse jogo que você comentou com o Cruzeiro, no aeroporto, pessoas que eram do outro time, nem era Curitiba às vezes, era de outros times me abordando. Falando, cara, só de ver, eu sei que você passou, eu sei que você, eu assisti você,
eu vi o que aconteceu contigo, e você mostrar que você ainda... Porque muitos falaram que você não ia jogar mais, médicos. Era impossível. E você volta ainda, consegue fazer gol, consegue jogar ainda até hoje. Tipo assim, eles falam, cara, não tem como. Então muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas porque eu nem sabia, por ter experiências próprias, cada um com suas lutas, né? E eu ser um estímulo para estimular elas a vencer as suas próprias lutas. E depois dessa sua volta, desse teu problema ali com o joelho que você comentou, você participa de vários momentos bacanas dentro do Curitiba, e um deles é a despedida do Alex no jogo contra o Bahia, e você acaba fazendo o gol da vitória naquela oportunidade. Como que foi pra você conviver com o Alex nessa fase, e você tem alguma história bacana com ele, assim, de extracampo? Ixi, tem bastante. Cabeção era diferente. Diferente. 3 anos aí da volta dele. Que oportunidade, né? De estar aqui, né? Falo isso porque encontrei o Alex em 2007. Ele sempre visitava aqui, né? Nós. E a gente era da base, subindo. Então ele acompanhava lá da Turquia nós. Então eu tinha a oportunidade de conhecê-lo. Porque como ele passava a temporada lá, né? Então, às vezes nas férias que ele conseguia aparecer no Couto ali. Então eu já conhecia assim. E aconteceu de eu estar no clube nesse período. Eu falo, cara, sou grato a isso. Porque é uma coisa você assistir, né? Ver, sabia do que é o Alex. Mas, cara, conviver... Aí você conhece a pessoa, você conhece, né, mais de um todo, né? Do que o Alex é. E no campo, cara, falar pra você... As oportunidades que nós tivemos juntos, que foi algumas, graças a Deus, cara, a gente não conversava praticamente, porque, como eu te falei, atletas com inteligência, cara, você só olha. Então, todos se conhecem, sabe qual é o espaço que cada um quer, não precisa ficar gritando. Então, era algo extraordinário, todos nós vimos, preciso ficar aqui. Realmente é mesmo isso que vocês pensam, nos treinamentos, aprendi demais, até bater falta, né, cada vez mais cresci. Falei, poxa, ele deixava, então eu aprendi bastante coisa, né, várias coisas, é legal. Por mais que eu já tinha uma maturidade, você sempre tá aprendendo. E foi com isso que tive a oportunidade de viver, cara, experiência gigantesca. A gente tivemos sempre momentos em mesa, né, nós temos esse perfil de ter esse tempo de qualidade. Então nós éramos esses, o Alex, Júlio César, Robinho, né, uns poucos mais experientes tinham essa questão de ficar no cafezinho, né, então a gente tinha timing bastante ali em aeroporto, hotel, até no CT, enfim, às vezes saía também com a família, com as esposas. Então fez com que a gente conhecesse o lado pessoal também, e isso fez com que a gente aprendesse muitas coisas. E então tivemos várias conversas de cafés, onde ele nos ensinou tantas coisas. Mas o que me surpreendeu uma vez, o Alex me levou na concentração, e um dia eu queria ver, ele tinha umas imagens no computador dele da vida dele lá na Turquia, às vezes, porque os caras colhiam a informação, ele tinha essas imagens. Porque eu nunca fui pra Turquia lá, né, pra ver como que era, né, o pessoal falava que era uma loucura lá, e ele chega, é uma doideira. Ele é um deus na Turquia. Na verdade, não é só o Fenerbahçe, é todo mundo. Imagina, e na Turquia, cara, nós somos rivais aqui, tem um time, mas lá é embaçado. Os times são rivais mesmo. Lá o futebol, eles levam como uma coisa, paixão. E aí, um dia ele mostrou uns vídeos que tinha, assim, da imprensa que filmou ele chegando no aeroporto. Cara, é uma loucura. Não tem como. Para tudo. Parece presidente mesmo. Para tudo. Aí você via a camisa dos outros times também, não era só Fenerbahçe. Aí eu ficava mais louco, né? Falei, caraca, que loucura. Aí ele tinha uns lances também deles, uns lances que eu não tinha visto, cara. Então ali, enfim. Falei, Alex, um pouco fora de série, um cara genial, como pessoa também, né? Personalidade. Então, eu falo assim que viver essa experiência ainda ali na despedida dele, poder proporcionar, né? Dar esse, posso dizer, um presente ali, né? Como ele fala, né? Como já ele, como torcedor, ele era torcedor já, mas como torcedor no sentido de aposentadoria, ele estava fora do campo. E deu certo que, na verdade, ele foi substituído por mim ainda. E aí entro nos minutos finais e ainda consigo fazer aquilo, né? Um gol da vitória. E a gente, lógico, vocês viram, fomos comemorar já ali junto. Então não tem que falar muito, não. Nessa sua segunda passagem do Coxa, a saída foi como você imaginava, ou você já queria seguir no Coxa, já queria talvez tomar um rumo de terminar a carreira no Coxa? Como que foi essa
essa saída? Na verdade, teve algumas complexidades de 2015, né? Por questões... Já ocorria em 2014, na verdade já ocorria uns anos antes também. Em questões que todos souberam, né? Também, porque a gente suportou isso por alguns anos. Foi por questões financeiras? Sim, foi, né? Porque todos nós trabalhamos e temos contratos e... Enfim, na época, as pessoas que estavam no clube... Eu nunca falo que é o Curitiba, instituição. Eu falo pessoas que são responsáveis por administrar o clube. Na época, eles não cumpriram com o que é o normal, né, de um trabalhador, né, gente? Quem trabalhar vai se receber no mês. Independente se é X valor, se é menos, não importa. Ninguém tá aqui questionando números. Estamos falando de trabalho. Todo mundo trabalha e tem família. Nós temos compromisso. Se um ganha mais, ele vai ter proporcional ao que ele vive. Cada um na sua proporção. Mas não estava sendo feito direito, que era normal. E isso, eu fui um dos atletas que levou isso há anos em silêncio. Por também ser o Curitiba, enfim, né? A gente tentando tratar isso em off para poder solucionar, para não criar nenhum problema, porque eu sei que eles às vezes criam isso para mudar o cenário e jogar você contra torcedores e tal, né? E na verdade eles fizeram isso mesmo, se estendeu um tempo. E chegou um momento que já há quase 3 anos eu estava nessa situação. E alguns jogadores que tinham acabado de chegar nesse ano 2015 estavam passando por isso, que houve atrasos. E eu em silêncio, ninguém sabia, porque eu fui um dos últimos a ficar, porque o Alex aposentou, o Robinho foi embora pro Palmeiras, enfim, foi saindo o pessoal, né? E eu em silêncio, cara, eu nunca fui te ficar falando, tipo, reclamando. Fui tentando resolver com os diretores, na boa, né? Vamos resolver, cara, pode mentir, vambora. Já tá ano, né? Não era nem mês. E aí chegou no ano 2015 que eu já tava esgotado com o assunto, né? Tipo, porque, poxa, aí veio com esses jogadores novos passando pelo mesmo processo, porque tinha jogadores de base, cara, que eles não tinham uma vida feita. Tinha gente casado, com filhos, e eu sabia a situação de vida dos caras. Entendeu? Então, assim, não é igual hoje. Hoje a qualidade financeira é diferente, investimentos nos atletas. Tô falando de anteriormente, ainda não era um investimento. E esses meninos subindo de profissional ainda também não recebiam então já tinha filhos. Então, assim, a gente fez muitas coisas ali que é do nosso coração, não importa também ficar falando muito, a gente ajudou mesmo, mas é de uma forma que a gente é ser humano, então a gente tem filhos, a gente sabe como que é, e fez com que criasse realmente toda essa turbulência. Como eu fiquei, e chegou um momento que eu vendo o cenário continuando, eu falei, poxa, alguma posição precisa ser tomada, não dá mais, né, pra poder continuar, senão eu não tava tendo mais, não vou falar cabeça, mas não tava tendo mais pro jogo, né? Porque, poxa, isso é uma coisa mínima, gente, de uma empresa fazer, ser responsável. Não o atleta tem que jogar futebol ali, concentrar na parte dele. E aí chegou um momento que eu tomei uma posição perante o grupo, numa quinta-feira, tal, eu lembro até hoje. Expus minha primeira vez, porque eu era elenco novo, já não sabia de nada. Porque eles estavam querendo falar com a diretoria, porque eles estavam 3 meses, acho, me lembro. E eu expus a minha posição. Falei, cara, eu tô há 3 anos tentando, e eu entendo o lado de vocês, eu acho que precisamos conversar com eles, sim, eu já tô tentando há anos, mas eu acho que vale, temos que sentar, cara, eles têm que ter uma posição diante disso e uma verdade, né? Enfim, aí aconteceu, aí cada um deu uma posição, né? Eu dei naquela quinta-feira, o jogo era domingo, num Couto, eu dei uma posição que eu não iria jogar se todos não tivesse pelo menos uma parte de eles cumprir com todos, não comigo só, que não pensava em mim só. Foi aí que chegamos no sábado, ocorreu a cúpula da época se juntar lá, enfim, fez uma mini palestra lá, mas achando que eram os absolutos, parecia que estava dando um prêmio para nós, né? Eu fiquei, nossa, eu já estava muito cansado das coisas. E aí eu falei, cara, o que esses caras estão querendo? Fizeram o pagamento, né, de uma parte ali, um mês, sei lá o que era, no sábado, os atletas. Eu fui pro treino normal, focado no jogo de domingo, e aí eu ia cumprir minha promessa, né, que eu tinha falado que se todos não recebessem, eu não ia pro jogo. Eu ia chegar no Ney Franco, falar, Ney, eu fiz um combinado com um grupo, se todos não tivessem uma parte, pelo menos, cara, senão os caras não vão ter cabeça pra jogar bola, já tá muito excesso a parada. Cara, não tem o que fazer. E aí aconteceu que no meu caso não aconteceu, a maioria aconteceu. E aí eu cheguei no Ney Franco, falei, Ney Franco, ele sabia da história e tal, contei pra ele, falei, não vou pra partida, peço perdão, eu não tenho condição. Eu já tô esgotado, eu acho que vou prejudicar o time, então eu prefiro não fazer parte. Não tô fugindo,
mas eu não tô mentalmente com razão agora. Eu acho que eu vou prejudicar vocês e eu vou cumprir com a minha palavra também. Foi o que aconteceu, enfim, criou essa turbulência em 2015 com os diretores. O diretor, óbvio, quis me jogar contra, normal, né? Era o perfil do cara na época, eu acho que ele queria isso. E aí eu tive que abrir o jogo para todo mundo. Foi aí que eu juntei o jornalismo de São Paulo, Rio de Janeiro, SPM, enfim, todos os canais grandes, e tive que me posicionar. Porque eu não poderia tudo isso, mas eu falo sempre assim, a verdade sempre foi exposta e é o que sempre vence. Né? E aconteceu dessa forma, a torcida entendeu toda e tal. Aí vai que eu vou pro Londrina, né? Passar a continuar, eu não achava que não iria continuar, por questões dessa pessoal. Aí vou pro Londrina, ali encontro um ambiente também que nesse momento foi importante para mim, para minha casa, um ambiente legal, né? E aí a gente vive um ano bem legal em Londrina, cara, jogando também, pô, bacana. Aí depois acontece da minha volta do Curitiba, né? Aqui depois, né? No momento também, Curitiba vivia um momento difícil também do clube, mas era a minha vontade, meu sonho de retornar ao clube novamente. Óbvio que daí eu volto pro Londrina de volta, mas a minha vontade era, assim, vivido algo assim, né? Mas sabendo, né? O Curitiba viveu muitas transições, né? De direção, presidência, né? Agora tá nessa transição agora de SAF, Até né? hoje tá tendo isso? Então, assim, o clube vive uma transição de melhora, de profissionalização, e eu vivi nessa turbulência, aprendendo todas essas coisas aí que eu achava que nem existia. E a bola existe muita coisa nos bastidores. E o Curitiba tem um potencialzão. Eu falo sempre, não porque eu sou coxa branca, mas, cara, espero que eles consigam realmente fazer o clube ter tranquilidade de ser realmente muito mais do que é. E eu espero que isso aconteça nesse momento com essa nova direção, nessa nova administração. Né? A gente tem que dar o tempo, o processo de mudança, ele sempre gera time, né? Para que a gente consiga ver algum tipo de resultado. No momento, estamos vendo pouco, né? Mas vamos ver se logo mais a gente consegue ver isso dentro do campo, do futebol. E, enfim, quem sabe eu posso fazer um momento ali de memorial final. Pretendo fazer, quem sabe, um jogo ali mesmo, no Couto. De uma forma de reunir meus amigos, os atletas que eu joguei junto, uma forma assim, nem que a gente levanta algo também social para levantar, né? Uma forma, na verdade, é para que é um memorial, um final, né? Com a camisa do Curitiba, né? Então, quem sabe a gente consiga fazer isso aí o mais breve possível, fazer uma festa, né? Um agradecimento mesmo. Como que você avalia essa situação atual do Curitiba? Com esse processo de SAF, o Manga voltando agora... Como que você avalia tendo sendo artilheiro do século do Curitiba, viveu lá, é curitibano roxo? Como que você avalia esse momento atual do Coxa? Assim, eu tive a oportunidade de ter algumas conversas para entender um pouco mais dessa nova administração, né, desse novo processo. Eu falo assim que o clube já está transformado na parte administrativa e financeira, óbvio. Nossa, uma mudança gigantesca de profissionalização e de dinâmica de que tudo que uma empresa a gente imagina tem que ter. Porque, desculpa, a empresa, o clube é uma empresa. É associativo, tem uma parte, ok, mas é empresa. Temos que se comportar como? Porque é muito recurso que gira, é muita administração de muitos setores, então tem que ser uma empresa. Não tem como se aguentar, tem que ter uma organização. Então isso eu tive a oportunidade de ver já, presencialmente, eu fui no espaço e vi. E ao mesmo tempo, recentemente tive a oportunidade de ir no centro de treinamento para ver a parte de futebol, porque para mim são duas partes, né? Parte aqui administrativa, que é marketing, tal, não sei o quê, financeiro. Uma parte que é o campo, que aí tem outro setor que administra essa parte. E não tinha oportunidade de ver mais de perto, só vou nos jogos no Couto, assistir de longe, né? Então a gente não sabe no dia a dia como que está. Então, assim, tive a oportunidade de um pouco ouvir, né? Estar presente, observar. E perceba que realmente existe nesse um ano aí, que eles estão, 2, né? Vai agora. Fazendo essa transição de mudança de mentalidade de um clube mas de um time de pessoas que estavam dentro do clube com a mentalidade mais antigas, não que isso é ruim, porque tem pessoas ali com competência, que são experientes e merecem realmente ser ouvidas, mas estou falando de questões de ambiente, né? Um pensamento que, cara, o futebol já mudou tanto aí, né? Então você tem que acompanhar esse ritmo. Então, assim, possivelmente o ambiente não foi transicionado para isso. E eu vejo que as pessoas que estão agora estão fazendo essa transição. O resultado, cara, ela não vai conseguir vir agora. Eu percebo também. Pequenos, sim, mas não expressivos para todos nós vermos. Nós queremos, eu torço também, né? A gente tô na torcida aí.
para que aconteça, quem não quer, né? Eu entendo até a questão da torcida, eu tenho um sentimento também parecido. Mas assim, pelo pouco que eu vi, eu sinto que essa profissionalização também ali, a gente pode colher algo aí. Então, tô feliz. Eu espero que os meninos aproveitem isso, né, gente? Poxa, eu vi a base treinando. Cara, poxa, cara. Se eles soubessem a época nossa como era. E outras coisas, mas bem, isso a gente aproveitou. Mas assim, hoje a oportunidade que tá tendo, o clube tá oferecendo, tá começando, né? 2007 vai ter o centro de treinamento novo do Curitiba, a inauguração vai ser em 2027, entendeu? Vai ser o CT, né? Pra mim, pelo projeto, vai ser o maior da América. Então, assim, existe uma projeção, existe um tempo que eu entendo, porque a gente quer amanhã, cara, poxa, entendeu? Tem a oportunidade agora aí de acesso, tá mais difícil agora, mas... Então, assim, tem expectativas, pelo pouquinho que eu vi, né, que eu posso compartilhar com vocês. A gente vê que existe uma crescência nos bastidores, né, um desenvolvimento. São resultados de médio e longo prazo, né, mais visíveis. O curto tá tendo alguns, mas a gente não vai ver muito, porque como é curto, né, algumas coisinhas... Então, assim, os passos estão dando. Se vai dar certo, gente, a gente, como eu falei, não tem garantia de nada. Eu torço que sim, né, a gente tá sempre nessa torcida. Para que eu, mais vendo perto, eu sinto que é o passo mesmo que tem que ser dado. E agora a gente tem que aguardar, né, gente? Não podemos garantir nada. Eu espero que eles continuem numa foco, numa visão e leve o Curitiba ao que o Curitiba é, cara. Ixi, o Curitiba pode ser muito mais, cara. Muito, muito mesmo. E esses atletas que têm a oportunidade de viver o clube e a instituição, aproveitem. Fazer parte dessa história, cara. Crie a sua própria história com esse clube. Cara, depois não tem problema, você vai voar, vai para outro clube, tá tudo bem. Mas deixa só a história marcada aqui nele. Agora, para encerrar, a gente tem o nosso quadro chamado Pergunta Jabuti. O Jabuti Bar, ele fica na rua... Vou ler para não dar informação errada. Ele fica na rua Professor Assis Gonçalves, número 1506, no bairro Água Verde. Eles mandaram pra gente esse licor de jabuticaba muito bom. E eu quero falar que para quem curte sair com os amigos, que é um bom ambiente, com comida boa, música legal, um baita pão com bolinho lá, que para deles é super bom, o Jabuti Bar é o lugar. E queria te fazer a pergunta, Kerrison, você era um cara que saía muito na noite, assim, ou não tanto, você era mais de casa? Assim, não, eu sempre fui mais reservado, assim, né? Eu nunca teve, né? Tive aniversário já, né, uns amigos acabaram fazendo em balada, mas eu sempre tive uma prudência no sentido como sair, quando sair, né? Lógico, teve aniversários que eu não fui, né? Que o jogo era 2 dias depois, né? Até porque a gente sabia que geravam, né, informações, pô, você tá saindo. Na verdade, eu tava indo no aniversário, né, gente? Nunca fui de ficar, assim, e tal. Fazia lá, meu amigo abraçava, dava o presente, ficava um tempinho e ia embora pra casa. Então, eu sempre fui discreto, assim, nunca gostei, assim, respeito, enfim, mas nunca... E, cara, na Europa ali, o pessoal que você conviveu, os europeus, eles são festeiros iguais aos brasileiros ou é uma cultura muito diferente nesse caso? Assim, eles são diferentes, óbvio, da nossa cultura. Assim, eles têm uma forma deles de fazer festa, né? O brasileiro, ele tem um pouco mais, assim, eu não sei se pode ser da cultura, né? A gente tem uma cultura diferente do europeu. O europeu, ele entende... Não tô dizendo que, como eu falei, não sou contra, né? Mas agora falando de atletas de alta performance, a gente sabe que o descanso é importante, né? Então, assim, eu acho que, assim, se o cara tem que saber o time das coisas... O brasileiro tem um desafio nisso para encontrar esse time, muitas vezes. Eu sei que a tentação é grande, né? A distração. Mas o europeu acho que tem um controle melhor, talvez por cultura, né? A gente tem que entender isso também, né? Tem um equilíbrio um pouco, não que não faça, né, gente? Eles também sabem que é festa, né? Tem um jeito deles, mas sabe que sim foi festa, né? Não vamos dizer que não faz, né? Então, assim, eu vi bem pouco, vou ser bem sincero. Talvez eles faziam mais discreto. Saíam na deles, tipo... né, nunca vi muito assim excessivo, não era algo excessivo, os caras sabiam que precisava descansar e tal, mas dizer que não faziam, lógico que faziam, mas eu acho que eles tinham um controle melhor nisso. Kerrison, muito obrigado por ter vindo hoje aqui dar suas palavras, contar suas histórias e disponibilizar o seu tempo para contar um pouco da sua carreira pra gente. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, né, a todos aí que vão assistir, atenção, é isso aí, né, se precisar, tamo junto.
No Instagram, tamo lá também, né? Acompanhando ali, @ques.k9, fica à vontade. Estamos aí construindo vários projetos, né? E é isso aí. Um abração. Também agradecer ao meu colega e amigo Vitor Marcolini nessa Valeu, jornada. Lunardi, mais uma pra conta e agradecer o Keirson também. Eu acho que eu falo em nome da enorme torcida do Coxa Branca, que deve agradecer você todos os dias. Nosso produtor câmera Nicolas aqui, ele é um maior fã do Coritiba, torce muito pro Coxa, e agradece você também. E agradecer também ao nosso ilustre ouvinte, convidado, que acompanhou também esse terceiro episódio do Escalação Podcast. Queria agradecer novamente ao Keirson. Obrigado. E valeu, galera. Valeu. Obrigado. Para vocês que não ouviram, não se esqueçam de seguir o Escalação Videocast, tá? A barra de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, dê o like, compartilha. E é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu! Rapaziada, quem é fã da Escalação, a gente tem a nossa loja também, que vai estar com o link aqui na descrição, que você pode adquirir camisetas dos jogadores que passaram aqui com a gente e também adquirir pins, que é aquele pinzinho de metal que você pode colocar na camiseta, na mochila. Você pode adquirir também na nossa loja com os times paranaenses. É isso, valeu!